Amém? 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 em diante, é o que nós vamos estar meditando nesta noite. Creio para a nossa edificação espiritual. Amém? Glória a Jesus. Nos diz a palavra: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como quem falasse ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de voz no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da atuação de graça? Visto que não entendes o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Amém? Podeis assentar. Tem um versículo, de número 19, para a nossa meditação nesta noite. Este capítulo, muito maravilhoso, o apóstolo Paulo trazendo aqui algumas instruções para a igreja do Senhor a respeito dos dons espirituais. É maravilhoso quando o crente ele
recebe o batismo com o Espírito Santo. Amém. É muito maravilhoso. Quem aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo? Temos duas pessoas, né? Mas é maravilhoso. E a promessa é para todos. Né? Só buscarmos batismo com o Espírito Santo. Às vezes muitas pessoas acham, não, porque eu não estou em dias com o Senhor, não é nada disso não. Né? É para todos, é só buscar, e é no tempo de Deus. Amém? Agora, que é maravilhoso batismo com o Espírito Santo não garante salvação de ninguém. É apenas um preenchimento, uma capacitação a mais, para o crente poder fazer a obra do Senhor. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas, O sinal de quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo é quando ele fala em outras línguas, que é chamado a língua dos anjos. Bom, irmãos, mas o que nós queremos falar é justamente a esse respeito. O apóstolo Paulo aqui instrui a igreja nesse sentido, e nós estamos vivendo um tempo que realmente as igrejas precisam ser muito instruídas nesse sentido. Porque é muito grande a meninice que a gente vê acontecendo dentro das igrejas nesse sentido. A maioria das pessoas hoje estão à procura de fogo. Não sei se os irmãos já viram alguém dizendo, procurando uma igreja de fogo, a igreja de fogo, igreja de fogo, e acha que o fogo do Espírito Santo é barulho, e não é. Barulho não tem nada a ver com o poder do Espírito Santo. Louvo ao Senhor porque sou batizado com o Espírito Santo. Aliás, dia que foi para o Senhor me batizar com o Espírito Santo foi uma luta muito grande, mas também foi uma coisa muito maravilhosa que aconteceu naquela noite. O inimigo procurou fazer de toda forma para que eu não participasse daquela vigília. De repente, irmãos, me veio uma dor de cabeça tão grande e parecia que os miolos iam sair. Mas minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito cheia assim da força do poder de Deus. E quando eu disse para ela que eu não estava aguentando mais, ela disse, eu sei que é algo do inimigo, vamos orar que o Senhor vai repreender isso, porque Deus tem algo a fazer aqui nessa noite. E justamente, após aquela oração, aquele mal desapareceu, e naquela noite o Senhor me batizou com o Espírito Santo, e junto comigo mais 9 pessoas, entre elas uma criancinha de 2 anos, coisa maravilhosa, eu nunca tinha visto na minha vida uma coisa como aquela, uma criança de 2 anos. Essa vigília deu início mais ou menos de 10 horas da noite, e quando foi feita a oração para a abertura da vigília, ninguém conseguiu mais parar de orar. Essa oração durou até as 6 da manhã, sem ninguém levantar, todo mundo de joelho. Ninguém conseguia parar, porque o fogo do céu caiu. E essa criancinha de 2 anos foi batizada com o Espírito Santo, e o Senhor concedeu a ela o dom de interpretar línguas, coisa mais linda que eu já vi na minha vida. É muito bonito, é maravilhoso. Quem é batizado com o Espírito Santo, é necessário nas igrejas a busca dos dons espirituais, é necessário porque traz edificação para a igreja. Só que existe, irmãos, nos nossos dias tem acontecido muita meninice a esse respeito. É alarmante,
a gente vê como as pessoas, eu creio que falta de um respaldo da palavra de Deus, né? Estão a mercê por aí, fazem aquilo que vem na cabeça. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui a esse respeito é muito importante, é necessário a gente analisarmos, porque o trabalho do Senhor é feito com decência e ordem. Infelizmente, há determinados locais por aí que está chamando ali, a desordem nas igrejas tem sido muito grande a esse respeito, não é? Eu me lembro, não sei se as irmãs estão lembradas, no trabalho que nós fomos um tempo desse, fomos convidados, chegamos na igreja, misericórdia, não vou citar aqui o nome porque, né, é prático, mas é uma coisa tremenda, irmãos. Era um dança dentro da igreja, né? E as pessoas de braço aberto voando para lá e para cá, uma coisa tremenda. 10 horas não teve pregação, não teve nada, é só uma meninice total. O que eu quero dizer, isso traz edificação para a igreja? Não. Principalmente estando na igreja, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus vai contribuir o quê? Para a crítica, para a zombaria. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui a respeito, né, do controle. Não é porque eu sou batizado com o Espírito Santo que eu vou ficar aí como, né, algo descontrolado, que não sei me dominar. Não é isso. O apóstolo Paulo nos ensina diferente. Quem é que sabe, né, o que alguém está falando em línguas estranhas aqui? Quem é aqui que compreende alguma palavra quando alguém está falando em línguas estranhas? Compreende, presidente? Alguém aqui compreende? Né? Se não tiver intérprete, está contribuindo para quê? Para a igreja? Para nada. Para nada. O objetivo nosso, quando nós reunimos na igreja, é para a edificação uns dos outros. Né? Uns dos outros. Não é porque a pessoa é batizada com o Espírito Santo que aí ele vai ficar sem controle. Irmãos, tem sido uma coisa muito descontrolada nos últimos dias nesse sentido. É brincadeira o que está acontecendo. Não sei se os irmãos já observaram, tem pessoas, irmão, que estão gravando CD em línguas estranhas. Misericórdia, irmão. Isso aí já é querer brincar, usar o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo vai lá, está lá preparado para você fazer uma gravação em línguas estranhas. Engole isso quem quiser, mas eu não engulo isso como operação do Espírito Santo, não, de maneira nenhuma. Tem pessoas que não podem pegar um microfone, já está quietinho, ele pegou um microfone e já começa a falar em línguas estranhas. Né? Conheço pessoas que chegam na igreja e dizem: eu tenho 9 dons, eu tenho. Para começar, nos nossos dias não existe mais ninguém com o ofício de profeta exclusivo só para aquela pessoa. No Antigo Testamento havia pessoas exclusivamente com o ofício de profeta. Hoje não. Deus pode me usar em profecia, como já usou. Deus pode usar o presbítero aqui em profecia. Deus pode usar qualquer um dos irmãos aí. Né? Da mesma forma que Ele pode nos usar em profecia, Ele pode usar em outros dons. E a Bíblia nos diz, são quantos números de dons que a Bíblia fala? São 9, né? Os dons. Deus pode usar. Basta realmente estarmos, né, em comunhão com o Senhor, e Ele usa quem Ele quer. Então eu não posso dizer que o dom é meu. Existem pessoas que, né,
acham que aquele dom é daquela pessoa e começa, né, a idolatrar aquela pessoa. Tem crentes que saem à procura de profetas. Então, se Deus quer falar comigo, não precisa eu ir à procura de um profeta, não. Deus vai usar alguém, né, e vai enviar a pessoa para falar comigo, como já aconteceu. Não precisa não. Mas o que a gente vê hoje nesse sentido é realmente a falta de conhecimento da palavra de Deus. Que a palavra nos ensina aqui, o apóstolo Paulo falando, que aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele que tem que ter o controle. Tem que ter o controle. Realmente vem o desejo, né? Alegria, porque a pessoa naquele momento está sendo, né, edificado, mas é ele próprio, e o restante da igreja, né? E o restante da igreja, e o que a gente vê hoje, até nos programas de televisão, irmãos, que poderia ser aproveitado um momento para transmitir a palavra de Deus, as pessoas vão para lá e faz aquele alvoroço, aquelas coisas. E um dia desse eu estava vendo, né, passando ali no mercadinho, estava justamente a televisão ligada, né, em um programa, não quero citar o nome aqui que todo mundo sabe, o programa que tem na televisão, né, e umas irmãs lá e pulava e fazia aquilo, e uma ruma de incrédulos, sabe fazendo o quê? Fazendo algazarra. Enquanto que o momento poderia estar sendo aproveitado para transmitir a palavra de Deus. Então é justamente isso que o apóstolo Paulo, né, orienta a igreja aqui, para que a igreja pudesse proceder desta maneira. E ele diz assim, ó, assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emite o som, se não der bem distinto o som, quem vai entender? Se eu pegar a guitarra aqui, só dar um exemplo para os irmãos, vamos cantar um hino. Eu pego a guitarra, não faço nenhuma nota na guitarra, e vamos. Eu quero trabalhar para meu Senhor, palavra como amor. Tem sentido? Agora quando eu dou uma nota, eu quero trabalhar para meu Senhor. Não é diferente? Da mesma forma é a respeito dos dons espirituais. Mas a maioria acha, né, porque é batizado com o Espírito Santo, que tem a oportunidade, e quanto mais grito, mais alvoroço, que é a operação do Espírito Santo. Não. Aí já passa a ser meninice. Nós temos que ter o controle para a edificação da igreja, né? O apóstolo Paulo diz, eu prefiro muito mais que profetizeis. É outra área também que nos nossos dias está havendo muita meninice nesse sentido, né? Deus continua falando e profecias continuam, mas a gente está vendo muita meninice nesta área. É uma entrega de recado hoje nas igrejas muito grande. Vou só dar uma ilustração. Primeira coisa, Deus está mandando eu dar um recado aqui para fulano, eu não sei para quem é, mas Deus está mandando eu dizer isso e isso. Você crê nesse recado? Tem alguém aqui que crê? Que Deus é esse? Até porque o nosso Deus não é recado. Não, Deus quando manda um profeta falar, ele chega, manda a pessoa e diz para quem é. Sempre foi assim. E Deus é esse que vai mandar um recado que não sabe para quem é, meu irmão. Peraí, com isso quem não conhece a palavra de Deus. Quando Deus quer falar, ele não olha para a posição de pessoa, não olha, né, para nada, como mandava os seus profetas ir para a pessoa entregar. Quando Deus mandou o profeta falar, né,
entregado o recado para o rei Uzias. Qual foi o recado que Deus mandou o profeta entregar? Poderiam ser palavras duras, mas não tinha esse negócio não. Deus mandou outra coisa. Quando Deus manda alguém falar para uma pessoa, o Senhor também prepara aquela pessoa para receber. Esse negócio, Deus está mandando eu falar, e eu vou falar com uma pessoa, e eu estou falando para a pessoa não está nem aí. Peraí, a voz de Deus é poder. A voz de Deus é poder. Tem havido nos nossos dias muita meninice a esse respeito. E eu creio que é justamente por causa disso, falta de instrução dentro da palavra de Deus. Não sei se é com medo de perder número de pessoas, que a maioria hoje não estão ligando para isso e deixam o negócio correr frouxo. É uma meninice tão grande, uma desordem tão grande dentro das igrejas. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos ter o controle. Tem que ter o controle, porque o nosso Deus, Ele é educado, o Espírito Santo é educado, o Senhor fala para edificação, consolo e exaltação, a finalidade quando Deus é conosco. E outra coisa, Deus não usa vaso desmantelado de maneira nenhuma. Alguém pode até dizer, mas pastor, o Senhor não usou a jumenta para falar? A jumenta não tinha pecado na vida dela não. Tinha? Já ouviu falar se jumento peca? Algum animal peca? Deus não usa vaso desmantelado. O Espírito Santo não opera em vaso desmantelado. E é o que a gente mais vê hoje. Quanto mais desmantelado a vida da pessoa, mais... E aí? Se é assim, então por que a Bíblia vai exigir de nós santidade? Para quê? Se o Espírito Santo opera de qualquer maneira, então para que a Bíblia vai exigir de nós, que nós nos santifiquemos, que nós mantemos uma vida separada, em comunhão com Ele? Então para quê? Se o Espírito Santo opera, mas é o que a gente mais vê. Outra coisa, aconteceu uma profecia na igreja que a Bíblia nos ensina. Nós estamos reunidos, vamos supor se nós estivéssemos todos reunidos aqui neste momento orando. Deus levanta um vaso em profecia. Qual é o papel da igreja nesse momento? Se Deus levanta um vaso em profecia, a igreja tem que calar. É assim que a Bíblia ensina. Calar para quê? Para escutar a profecia e julgar ela. Julgar como? Se está de acordo com a palavra de Deus. Qualquer recado, irmãos, que for entregue, que não tiver de acordo com a palavra, por isso que precisa de haver julgamento da profecia. A única profecia que não precisa de julgamento é essa aqui, A palavra não precisa a gente julgar ela não, porque ela vem diretamente de Deus. Mas se for entregue pelo homem aqui na terra, a Bíblia nos ensina desta maneira. Se houver profecia, isto feito com decência e ordem, um de cada vez, a igreja vai calar, escutar e julgar se está de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, vamos beber. Muitos hoje têm medo de fazer isso. Eu já tenho visto coisas acontecendo, irmãos. Eu fui convidado uma vez para uma vigília, misericórdia.
era gente caindo, uma tal de uma missionária, essa mulher rodava na igreja igual uma baiana, e chegava num, entregava um recado, chegava no outro, daí a pouco a mulher desmaiava lá no chão, e levantava, e o pastor entrou no embalo também, e foi nessa coisa até 3 horas da manhã. Eles tinham convidado um pastor de Mossoró para pregar na vigília. Quando passaram a palavra para o pastor de 3 horas da manhã, o pastor disse assim: eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, mas quero dizer uma coisa, que o que está acontecendo aqui nesta noite é uma vergonha para a igreja do Senhor. Meu irmão, a missionária calou a boca, não deu mais nenhuma glória. O pastor que pulava e fazia também calou, não se escutou mais nem um pio. Disse: oxe, não era o Espírito Santo que estava usando? Aí o pastor: tomem Bíblia. Vocês estão querendo usar o Espírito? Deixe o Espírito Santo. Mas o que a gente vê acontecendo dentro das igrejas hoje é isso, irmão. E as pessoas acham que isto é poder, isto é operação de Deus. Aqui nós já tivemos experiências, né, irmão? Pessoas assim, meu Deus, quando chegava aqui, coisa tremenda, né? Realmente, quem não tiver preparado dentro da palavra de Deus, ele se comove com aquilo, porque faz de uma maneira. Mas é por isso que o crente precisa examinar a palavra de Deus. Vamos para a palavra. Se a palavra aceita, se a palavra ensina dessa maneira, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O que adianta a gente passar aqui o tempo todo falando em línguas estranhas? Contribuir para quê? Quem é que vai sair daqui edificado? Se tiver uma pessoa não crente, ou aqui, ou mesmo por fora, aí, escutando, que benefício vai trazer para essa pessoa? É como ele usa o instrumento. Se eu der uma nota no instrumento, todo mundo vai saber acompanhar aquela nota. Mas se eu pegar o instrumento e não der nota nenhuma, só barulho, não vai atrapalhar. Então é isso que o apóstolo está ensinando aqui para a igreja. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é educado, né? O Espírito Santo trabalha para a edificação da igreja. Somos nós que temos que ter o controle nesse sentido. Somos nós que temos que ter o controle. É alarmante, irmãos. A gente vê o que está acontecendo. Um tempo desse eu passei ali no centro. Eu vi uma faixa lá, curso, sabe de quê? Para quê? Oferecendo curso para falar em línguas estranhas. Eu fiz misericórdia. Como as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Curso, falar em línguas estranhas. Como se fosse algo meu, e eu posso passar para quem eu quero. Misericórdia, as pessoas estão brincando demais com as coisas de Deus. É maravilhoso quando acontece isso na igreja, quando há os dons espirituais, contribui para a edificação da igreja, mas tudo feito com decência e ordem. Decência e ordem. Não é como a gente vê nos dias de hoje, não. Tinha sempre uma turma aqui e me convidava para levar eles numa vigília em determinado local. Sabe o que aconteceu? Fiquei sabendo. O dono do sítio lá proibiu, porque a desordem era muito grande. Eu nunca quis ficar porque eu já sei como é a coisa. A desordem é muito grande, o povo começa a pular. Uma certa vez
um pastor me convidou para ir para uma vigília. Eu já conhecia quem eram as pessoas, não fui. Eles foram para a vigília. Chegou lá no monte, o dono da terra tinha plantado um roçado, o feijão estava tudo nascidozinho assim, ó. Aí passaram a noite marchando e pulando dentro do roçado do homem. Quando foi no outro dia, o pastor foi chamado da delegacia para pagar o roçado do rapaz. Está vendo que beleza? Edificação. Podia ter ficado quieto em casa e sair de casa para fazer essas meninices. Meu irmão. Mas o que as pessoas acham que isso é poder de Deus? Não. Quando Deus quer operar na nossa vida, não precisa a gente fazer alvoroço, não. Não precisa, não. O poder de Deus é grande nas nossas vidas. Basta nós darmos lugar e o Espírito Santo vai usar da maneira como Ele quer. Não precisa esse alvoroço, essa gritaria, essa meninice que a gente vê nos dias de hoje. Né? As pessoas voando dentro das igrejas. Nata da Chica, uma vez começaram nisso, eu cortei logo. Não. Se eu estiver na igreja, começar a acontecer meninice, pode ser quem for. Eu mando parar na hora. Certa vez a gente estava num culto de Santa Ceia, aí começou um pastor, foi visitar a igreja lá e ele começou a orar. E a oração desse homem era só não. Falou outra coisa durante a oração. Quando terminou a oração, ele pediu a palavra. Pastor, eu quero a palavra, entregar um recado que Jesus mandou eu dar para o senhor. Pois não, entregue. E ele disse: Jesus mandou te dizer que o senhor não ministra a Santa Ceia para o evangelista aqui. E aí, irmão? Se fosse você, que faria? E aí? É analisar dentro da palavra. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz o quê? Examine o homem a si mesmo, e assim como do pão. E Deus vai levantar um profeta para contradizer com a palavra? Né? Eu simplesmente disse: olha, pastor, sinto muito, mas se o senhor veio aqui nessa noite com o propósito de perturbar o trabalho, a porta de saída é a mesma que o senhor entrou. Ele pegou a Bíbliazinha dele e foi-se embora na hora. Aceito não, isso é um meninice dentro das igrejas. Outra vez chegou uma missionária, eu estava na Igreja de Deus no Brasil aqui. Essa missionária começou, já era 10 horas, o culto tinha encerrado, ela juntou um grupo de pessoas, foi lá para o cantinho da igreja e essa mulher gritava, mas grito mesmo. Aí começou outras irmãzinhas lá acompanhando ela e tal. Eu cheguei no ombro dela e daqui a pouco começou a profecia, entrega de recado: eis que o varão já está no teu ventre, não sei o quê. Oh, meu Deus, quem quer arrumar seus filhos não tem que combinar com Jesus não, é com o marido. Irmãos, Jesus não tem nada a ver com isso não. Aí eu bati no ombro dela e disse: minha irmã, já passou das 10 horas, não é permitido a gente estar aqui mais em grito. E outra coisa, pode parar com essa meninice, pode parar. Aí ela disse: Jesus vai pesar a mão no pastor e na família, porque está dizendo. Eu sei que, para encurtar a história, a irmã que o menino já estava no ventre dela, isso já tem o quê? Tem uns 15 anos, até hoje esse menino nasceu, porque estava no ventre já. Até hoje a criança não nasceu. A irmãzinha nova convertida, né, não entendia nada, estava recebendo como se fosse de Deus. Irmãos, é uma meninice tão grande que a gente vê dentro das igrejas, nesse sentido, com relação aos dons espirituais, é uma coisa tremenda.
Precisa não. Porque agora eu lembrei, eu ia para o coração da mãe, morar no jornal, eu e mais duas irmãs, só um pouquinho, para o auxiliar para descansar um pouquinho, e ela virou para mim e disse, irmã, se a senhora não está grávida, a senhora vai engravidar, vai ser a última gravidez. Vai ser uma menina e ela vai ser para a obra do Senhor. E a senhora vai passar por vale de morte, mas não vai morrer. Pronto, só isso. Vai ela. Cumpriu? Quando Deus fala, cumpre. Não foi pulando, não foi nada, não foi. Quando Deus fala, cumpre. A senhora lembra daquela do Planalto com Thalita? É. Que ela de Thalita grávida já ganhando Thalita e ela dizendo que daria uma cova do lado de Thalita. E a cova de Thalita já estava aberta. Imagina, uma mulher grávida, aí chega um recado desse para a pessoa. Né? Mas olha, Thalita começou a chorar, eu dei encostei nela, minha filha, não decreta isso não. Eu mandei ela parar na hora, mulher. Nunca mais ela veio aqui na igreja. Pode parar, irmã, não aceita isso não. Que Deus é esse? A mulher grávida, Jesus tinha que dizer, mandar um recado que a cova dela já está aberta. Era ele. Então, irmãos, é preciso do crente ter conhecimento da palavra de Deus para não estar comendo toda coisa. Porque a maioria dos crentes hoje usa, onde está falando o nome de Jesus para mim está bom, não é assim não, gente. Vamos prestar atenção para ver se realmente que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus. Quando Deus quer falar, usar um vaso para falar, Ele não, primeiro não deixa ninguém em dúvida, Ele prepara o coração e não precisa a pessoa ir atrás, esteja onde estiver. Certa vez chegou uma pessoa em casa e me fez uma proposta de trabalho e eu fiquei pensando no propósito que ele fez. Realmente era uma proposta muito boa, colocar mercadoria para mim trabalhar, um carro à disposição. E eu fiquei com medo, Isso é muita responsabilidade, eu tomar conta dos outros. Aí, isso foi num domingo, à tarde, essa pessoa foi lá em casa e fez essa proposta. Quando foi na segunda-feira, eu peguei um ônibus, eu ia para Araruna. Eu peguei um ônibus lá em Belém de Caiçara, ia para Araruna. Quando eu entrei no ônibus, tinha uma senhora sentada na primeira poltrona do ônibus. Eu passei e fui lá para trás. Ela levantou de onde ela estava e foi lá atrás. Ficou perto de mim e disse, a paz do Senhor, meu amado. A paz do Senhor. Aí eu olhei para ela, irmã, me conhece de onde? Ela disse, eu não conheço, mas o Deus que nós servimos, Ele te conhece. E o Senhor me mandou entregar um recado. Ela disse, eu estava ontem em João Pessoa, estava aqui, eu lá em Belém. Eu estava ontem em João Pessoa e o Senhor disse que hoje eu fosse para a rodoviária. E eu saí de 5 horas da manhã para a rodoviária. Meu Deus, para onde eu vou? Quando chegou o carro de Araruna, o Senhor disse, entre no carro e vai. E quando chegou em Belém, que eu entrei no carro, o Senhor falou com ela, é isso, para essa pessoa que você vai entregar o recado. E ela chegou e disse, olha, o Senhor mandou dizer a você que o que chegou na sua porta ontem, a proposta que chegou na sua porta ontem, não recuse não, que vai contribuir muito para a obra dele. E aí, irmão? Está vendo como é que Deus faz? Eu lá em Belém, a mulher aqui em João Pessoa, Deus falou com ela e ela foi até lá. É maravilhoso, os dons espirituais é maravilhoso. Agora temos que ter muito cuidado, porque a meninice que está acontecendo nos dias de hoje, nas igrejas, é muito grande a esse respeito. E principalmente nesse sentido, a desordem. E as pessoas estão confundindo hoje barulho com poder. Barulho não é poder do Espírito. O Espírito Santo não opera através de barulho, não.
Não é barulho que faz o Espírito Santo, não é gritaria. O profeta Elias, quando desafiou aqueles profetas de Baal, para demonstrar que existe somente um Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que os profetas de Baal gritavam e se retalhava todo de manhã até meio-dia e nada aconteceu. O profeta, quando chegou a vez dele, em tom simples, voz baixa, não precisou de muito alarme, não, mas palavras de confiança, ele orou e Deus respondeu. Glória a Deus. Então, as pessoas, muitos hoje estão confundindo isso, barulho com poder. Estão à procura de igreja de fogo, porque tem determinados lugares por aí que realmente é alarmante você estar em um determinado ambiente assim. Mas nós temos que ir para a palavra de Deus e vermos o que nós fizermos na casa do Senhor tem que contribuir para a edificação não só da minha vida não, é para a edificação da igreja. Então o que o apóstolo diz aqui? Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Nem a pessoa que está falando em línguas estranhas vai receber o quê? Você não está entendendo o que ele está falando. É a mesma coisa chegar aqui uma pessoa lá, um pregador lá dos Estados Unidos e vir pregar aqui, se não tiver um intérprete, ele vai falar a noite toda e nós não vamos entender nada. E nós vamos falar com ele e ele também não vai entender nada. Então, o Espírito Santo trabalha dessa forma, é para edificação da igreja. Não é de uma forma desordenada como a gente vê acontecendo nos dias atuais. Versículo 3 diz: o que profetiza fala aos homens, edificando, exaltando e consolando. O que fala em outras línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizasse, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, o que a palavra está ensinando aqui? Não é sermos contra a operação do Espírito Santo, não, de maneira nenhuma. É nós termos o controle. Controle aqui não é o Espírito Santo que vai trabalhar com ele, não. Somos nós que temos que controlar as nossas emoções. É claro que nesse momento a pessoa se alegra diante do Senhor, mas nós temos que visar o quê? A edificação da igreja. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. É como se um estrangeiro estivesse falando aqui, nós não estaríamos entendendo coisa nenhuma. Então, da mesma forma, se nós estivéssemos falando com ele, ele também não iria compreender. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para quê? Para edificação da igreja. Progredir. Viu? Mas é o Espírito Santo que está operando, ninguém pode deter, ninguém pode barrar. Não, ninguém quer barrar, ninguém consegue
barrar o Espírito Santo de operar, não. Agora, um controle nesse sentido, a igreja do Senhor precisa ter. É o que a gente vê que em determinados locais, né, muitas vezes tem faltado nisso aí. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente, o entendimento. É lembrarmos que nós não estamos aqui cada um à procura da sua própria edificação, junto trabalharmos para a edificação uns dos outros. Amém? Aleluias. Porque versículo 16: se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indulto amém? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. É o caso de eu passar aqui o tempo todo falando em línguas estranhas. E a igreja, mesmo que a igreja diga um amém, ou glorifique, está servindo de quê? De nada. Era como antigamente. Antigamente as missas eram celebradas em latim. Era em latim. Não sei se alguém aqui já ainda, os irmão alcançou nesse. O padre falava lá em latim e todo mundo respondia o quê? Amém. Mas esse amém ali, sem saber o que estava dizendo, que ele tinha dito. Porque quem estudou latim foi só ele. Só ele que estudou latim sabia, o significado das palavras que ele estava dizendo ali em latim, o restante. Então, o que o apóstolo Paulo quis passar aqui para a igreja, usado por Deus, é justamente a forma como o Espírito Santo trabalha é para a edificação da igreja. Não é proibindo falar em línguas estranhas, não. Porque nós podemos ter o controle. Posso ter o controle está comigo. Eu posso orar em voz alta se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso orar em voz baixa, orar em espírito, e essa oração vai ser respondida da mesma forma, não vai? Da mesma forma. Então o controle está nas nossas mãos. Temos que trabalhar de uma maneira justamente para isso, para que haja edificação da igreja e que também o nome de Jesus seja glorificado. É como a pregação, irmãos. Sabe por que hoje às vezes está tão difícil para trazer uma pessoa para a casa do Senhor? É porque existem tantas pessoas que estão estragando justamente essa área. Por quê? Começa a dizer coisas que não devem. Certa vez eu fui em Solânia, eu trabalhava de um crediário, cheguei na casa de uma freguesa e ela me fez uma compra bem grande, eu fiquei tão contente, Quando eu continuando a conversar com aquela mulher que disse que era crente, ela pegou a mercadoria e jogou nos meus pés e mandou sair da porta dela. Saia daqui porque eu não quero negócio com crente. Eu fiquei assim, fiquei calmo, aí comecei a conversar, mas por quê? Mas me diga porque a senhora está tão revoltada com crente. Ela disse, porque teve um safado de um crente aqui, chegou na minha casa e pegou uma caneta e furou o olho da minha santa e disse que era o demônio. Olha, irmão, isso é coisa de papel do crente fazer, irmão, para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Se a fé da pessoa está naquilo ali, ele desde pequeno foi instruído naquilo ali, é coisa de eu chegar para a pessoa e dizer que é demônio, que é isso aqui. Eu comecei a conversar com ela,
espera aí. Vou provar para a senhora que essa pessoa que fez isso não tem nenhum conhecimento da palavra. A senhora deve perdoar ele. A senhora tem a Bíblia? Tem. A senhora pegou essa Bíblia aonde? Isso foi padre fulano que deu essa Bíblia. É essa mesmo que eu quero, traga. Aí peguei a Bíblia, disse, olha o que a palavra do Senhor diz a respeito das imagens. A palavra está dizendo agora, está na sua Bíblia, que o padre lhe deu, mas está dizendo que ela não pode fazer bem nem tão pouco mal. Então, se ele disse para a senhora que é um demônio, é porque ele não tem conhecimento da palavra, a senhora tem que perdoar ele. Aí comecei a conversar com ela pediu desculpa, pegou a mercadoria de novo, ficou minha amiga. Mas infelizmente, irmãos, é assim. Porque o Espírito Santo botou palavra na minha boca e eu vou abrir a boca e vou dizer. Não, não é assim, o Espírito Santo trabalha dessa maneira não, irmão. Temos que saber falar na hora de falar. Como pode, meu Deus? Pessoa que não conhece a palavra de Deus, eu chegar para ele e já, naquilo que ele está enraizado ali. Não, isso é para as pessoas sendo instruídas, depois que já está na casa do Senhor, aos poucos. É como criança, né? Ninguém pega um recém-nascido e vai dar logo um prato de feijão para ele. Vai, se fizer isso, vai matar a criança. Da mesma forma, são as coisas de Deus. Mas porque Jesus mandou dizer? Não, peraí, Jesus não trabalha dessa forma não. Nós temos que ter sabedoria, discernimento, saber a hora de falar, para quem falar, quando se deve. Então isso tem prejudicado muito e muitos, a obra do Senhor, porque muitos hoje não querem vir para a igreja por causa disso. Porque escutou lá da boca de fulano, de ciclano, pessoa que não tem misericórdia. Então, as coisas de Deus têm que ser feitas com decência e ódio. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, está dizendo, é maravilhoso, é necessário que haja os dons na igreja do Senhor. É maravilhoso. É gostoso quando está no ambiente. É gostoso quando a gente vê no trabalho de oração Jesus batizado com o Espírito Santo. É gostoso. É gostoso quando Deus levanta alguém em profecia. É maravilhoso quando alguém é usado por Deus, também para a interpretação e outros, dons de cura, dons de visão, de revelação. Tudo isso contribui para a edificação da igreja. Agora, deve ser feito com decência. Mas é porque as coisas de Deus homens não podem impedir, não podem impedir não. Agora o controle está nas nossas mãos. O controle está nas nossas mãos. Imagine se tempo que nós estamos aqui, todos nós aqui tivéssemos passado aqui o tempo todo falando em línguas estranhas, quem é que estaria saindo edificado aqui? Nós. Que ninguém estava entendendo nada. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Poder do Espírito Santo não é barulho, não é gritaria, de maneira nenhuma. Mas quando Deus quer usar, basta a pessoa estar em comunhão com Ele, que o Senhor usa de maneira gloriosa. Deus, quando quer usar uma pessoa, não usa pelo grau de posição dele na igreja. Eu me lembro, eu estava num culto, de repente entrou um endemoniado na igreja e começou um grupo de obreiros. Sai dela em nome de Jesus, sai dela em nome de Jesus, e ninguém conseguiu expulsar aquele demônio. Veio uma irmãzinha lá, estava sentada lá atrás na igreja, nunca esqueci disso. Tem aqueles Novo Testamento bem pequenininho, que eles distribuem gratuitamente. Ela estava com o Novo Testamento. Ela não chegou nem perto da endemoniada. Lá no meio onde ela estava, ela disse: sai dele, demônio, em nome de Jesus. O Novo Testamento assim.
endemoniada caiu lá no chão e saiu dali liberta em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas também vi um culto, existia um irmão na igreja, ele era senhor moreno, bem alto, e chegou uma pessoa endemoniada na igreja, e ele foi o primeiro que se levantou, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E essa pessoa era uma senhora pequena em estatura, o diabo olhou para a cara, porque não foi a pessoa, o demônio, né? Olhou para a cara dele assim, deu aquela gargalhada, ele era de cor, né, bem escura, e o demônio disse assim: até você, nego, vem me expulsar? Deu aquela gargalhada e começou a contar a vida dele lá. Ele largou a mulher lá e sentou de cabeça baixa, que não deu mais nem glória. Amém, menino? As coisas de Deus não é assim não. Quando ter a autoridade do Senhor, precisamos primeiro da comunhão com o Senhor. No outro dia ele ia muito lá em casa, no outro dia chegou lá desconfiado e disse: eu não quero mais a brincadeira com o diabo. Tem que estar preparado. Quando está preparado, Deus usa de maneira poderosa. Nós vamos deixar que o Espírito Santo nos use. O que está acontecendo hoje, que a maioria estão querendo usar o Espírito de Deus. E é por isso que tem virado bagunça que está virando hoje. Não está contribuindo para a edificação de maneira nenhuma da igreja. Quando é o trabalhar de Deus, é gostoso. Edifica a igreja do Senhor. É maravilhoso. Como eu disse, a vigília, essa vigília que eu participei, nunca mais eu participei de uma vigília como aquela. Tão gostosa. Ninguém conseguia parar de orar. Ninguém conseguia parar de orar. É gostoso. Mas sabe quando é gostoso? Quando realmente há a operação do Espírito Santo. Deus, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Da mesma forma que o Senhor operava no passado, Ele quer operar nos nossos dias. Da mesma forma que os dons contribuíam para a edificação da igreja naquela época, continua a contribuir para a edificação nos dias de hoje. Mas desde que seja feito tudo de acordo com a vontade do Senhor, dentro da operação do Senhor. Quando Deus mandou o profeta falar com o rei Ezequias, engraçado que eu sempre digo, parece que hoje, irmãos, a igreja está 100% em ordem diante de Deus. Porque não se vê mais hoje uma profecia de repreensão. Alguém aqui está lembrado que você chegou na igreja, escutou uma profecia que era para repreender alguém? Já viu, irmão? Será que a igreja está 100% hoje na forma que Deus quer, que não precisa de mais repreensão? Está pronto no Velho Testamento, vê quantas profecias de promessa tem lá. Você vê, hoje é só profecias, recado de promessa, é só bênção. Ah, meu servo, que eu vou fazer isso na tua vida, eu estou preparando isso, estou preparando aquilo. Aí a pessoa chora, se alegra, se emociona. Quem não quer receber uma palavra boa, né? Eu estou trabalhando assim, estou fazendo isso, estou fazendo. E o que acontece? Você nunca vê isso acontecer. Poxa, Deus fala e não cumpre aquilo que Ele fala, não é? Quando o rei Ezequias estava lá na cama, Deus usa o profeta. Qual o profeta que foi lá? O profeta Isaías, né? Chega lá e diz: olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa porque tu vai morrer.
Mas o que acontece? O Deus que mandou o profeta falar com ele dessa forma também preparou o coração de Ezequias. O que ele fez naquele momento? Entrou com Deus, e a Bíblia diz que ele apenas virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, orou ao Senhor, pediu perdão ao Senhor, e o profeta deu o recado e ia saindo. Deus mandou ele voltar. Volta, diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele, e que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Cumpriu ou não se cumpriu? O que a gente vê nos dias de hoje é tanto recado, cadê o cumprimento? Quando não é isso, Deus está mandando eu dizer, eu não sei para quem é. Eu dizer, a carapuça, que sirva na cabeça de quem entrar. Quem decreta, Deus. E até a gente vê que a pessoa chora, se emociona, amém, Senhor. E nada acontece, não, irmão. Deus trabalha para a edificação da igreja. Os dons é para a edificação da igreja do Senhor. Amém? Devemos sim buscar, mas não querer apropriar como se fosse propriedade exclusiva minha. Não, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Agora, para isso precisa estar em comunhão com o Senhor Jesus. Amém? O que é maravilhoso quando a igreja está realmente envolvida com as coisas de Deus. Foi o que aconteceu justamente com a igreja primitiva. Deus começou a operar na igreja primitiva depois que a igreja entrou no caminho certo. Qual foi o caminho certo? Da oração e da palavra. A igreja começou a perseverar na oração e na palavra. Depois disso aí, começou a operação do Espírito Santo. Hoje a gente vê diferente. Ninguém quer, a maioria não quer orar, a maioria não gosta, do ensinamento da palavra de Deus, mas é a operação do Espírito Santo de uma forma tremenda. Está de acordo com a palavra, Mudou o negócio. Mudou o negócio. Depois que a igreja entrou no caminho certo, que foi o caminho da oração, da palavra, aí o negócio mudou. Aí o Senhor começou a operar no meio da igreja. Preenchimento de poder, o revestimento de poder só começou a acontecer na igreja, começar pela vida dos apóstolos. Pedro, antes de realmente passar pelo processo do trabalhar do Espírito Santo na sua vida, era um Pedro, arrogante, fazia aquilo que vinha na cabeça dele. Depois que Pedro entrou pelo caminho certo, o negócio mudou. A palavra do Senhor diz que uma pregação que Pedro realizou ali, houve a conversão de quantas pessoas? 3.000 almas. Será porque Pedro era um pregador eloquente, que tinha estudado no seminário, tinha feito curso e mais curso? Não, que foi isso? Foi trabalhar com o Espírito Santo na vida de Pedro. Da mesma forma, mais na frente, a gente vê o Espírito Santo usando Pedro em outras áreas, inclusive nos dons de revelação. Ananias e Safira, porque o costume na época era, as pessoas vendiam a propriedade, traziam o dinheiro para depositar lá no templo, para ser gasto na obra do Senhor. Ananias e Safira vendo aquilo, querendo se amostrar, vendeu a propriedade, guardou uma parte e combinou com Safira, Olha, eu vou chegar lá, vou dizer assim para o apóstolo, que a gente vendeu e não quis nada, que está todo o dinheiro,
E você confirma, tá certo? Tá bom. Quando ele chega lá, diz: ó Pedro, aqui está o dinheiro da propriedade, a gente vendeu, não queremos nada, é para ser gasto o trabalho na obra do Senhor. Aí Pedro olha para ele e diz: Ananias, por que tu estás mentindo? Não está mentindo para o homem, não, está mentindo para Deus. Está vendo como é que o Espírito faz? Dom de revelação. Diz: olha, porque você mentiu, você vai morrer agora. Na mesma hora, Ananias caiu morto. Daí a pouco vem a mulher, né, Safira. Aí Pedro pergunta: é verdade que vocês venderam a propriedade e trouxe todo o dinheiro para a casa do Senhor? É verdade, Pedro. Foi, a gente não quis nada. Disse: olha, aqui está quem acabou de levar o seu marido para ser sepultado e vai levar você também, porque você também cooperando com ele, mentindo, e ela caiu morta na hora. Quem foi, né, o linguarudo que foi dizer a Pedro? Alguém escutou aquela conversa? Não, mas o Espírito Santo, né, ele sabe de tudo. Aleluia. Então a igreja precisa buscar sim os dons, porque é para a edificação da igreja, né? Não é para a exaltação de ninguém, não. Se Deus usa alguém, né? Se Deus me usar para entregar uma profecia, não é para me exaltar a achar porque eu estou no auge, por isso que ele me usou, não. E tem acontecido, isso nos dias de hoje é assim. As pessoas começam a idolatrar fulano, começam a idolatrar ciclano, né? Mas não, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, basta estar em comunhão com Ele, amém? Devemos sim buscar os dons, devemos. Quem não é batizado com o Espírito Santo, busque, né? Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque os dons espirituais. Agora vamos deixar o Espírito Santo nos usar. Não vamos usar o Espírito como a gente vê por aí, porque não vai contribuir para nada. Agora, quando é o trabalhar de Deus, aí há edificação para a igreja. Amém? O que o apóstolo está falando aqui não é proibindo, não. A igreja falar em línguas de maneira nenhuma. É visando a edificação da obra do Senhor aqui na terra. E é isso que nós precisamos, né, ter o controle, para que tudo seja feito com decência e ordem, como a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós venhamos, né, cada dia mais darmos espaço para que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas de uma maneira poderosa. Amém? Fazemos, né, buscarmos, porque a promessa do Senhor é essa: nos últimos dias derramarei o meu Espírito, né, sobre toda a carne. Nós estamos vivendo esses últimos dias, temos que buscar sim, agora saber usar os dons, né, concedidos por Deus, para que haja edificação para a igreja do Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe.